Olá, sejam todos bem-vindos ao curso FIG de Manejo de Irrigação no Cafeeiro. Meu nome é Anita Cristina e serei a instrutora de vocês neste curso. Módulo 1, Introdução. Para se cultivar o café, leva-se em torno 30 meses até a primeira colheita, desde todas as operações de preparo, correção do solo, plantio, tratos culturais, fitossanitários, as adubações, né, de cobertura de plantio, gasta-se em média, nesses primeiros 30 meses, cerca de R$ 25.000 por hectare. E se numa fase crítica acontecer um déficit hídrico, ou seja, o déficit hídrico quer dizer falta de água nessa fase crítica, que pode ser tanto da floração quanto da granação, vai acarretar em queda de produtividade, ou seja, num prejuízo. Isso vai comprometer aquela safra anual, né, aquela primeira safra específica, e compromete também as próximas safras. Então, nós devemos ficar atento a essas fases de falta de água, de ocorrência de déficit hídrico, porque com o uso da irrigação é possível eliminar essa questão de falta de água. E aí não ter prejuízo justamente pela falta de água. Então, mostra a viabilidade do sistema de irrigação para se ter uma boa produtividade e evitar prejuízos na cultura do café. No Brasil, no ano passado, eram cultivados quase 2 milhões de hectares de café, dentre áreas de sequeiro e áreas irrigadas. Minas Gerais representa 55% do total de área plantada. Logo em seguida vem o estado do Espírito Santo, com 20%. E aí tem café cultivado também em outros estados, como o estado da Bahia, Goiás, Rondônia, São Paulo, Distrito Federal, também no sul do país. Do total desses quase 2 milhões de hectares plantados, a área irrigada representa 449.282,8 hectares, representando em torno de 23% do total da área cultivada. O que chama a atenção é que apenas nesses 23% de área irrigada de café, ele representa na produção nacional mais de um terço, demonstrando que as médias de produção nas áreas irrigadas é muito superior às médias de produção das áreas de sequeiro, mostrando, evidenciando a rentabilidade e as altas produtividades de áreas irrigadas com o uso da tecnologia da irrigação. No panorama mundial, a gente consegue perceber neste mapa que foi disponibilizado pela FAO no ano de 2020, mostrando para a gente as principais áreas, os principais centros irrigados no mundo. A concentração maior estão na China e também na Índia, com mais de 70 milhões de hectares irrigados cada um desses países. Logo em seguida vem os Estados Unidos, com mais de 26 milhões de hectares irrigados. O Brasil, segundo a FAO, está aí entre os 10 países que têm maiores áreas irrigadas. Apesar, né, de o Brasil estar entre os 10 países que mais se irrigam, ele concentra apenas 8% de toda a sua área cultivada com algum equipamento de irrigação instalado. O que chama a atenção, no entanto, é que apenas esses 8% da área que é irrigada, ela representa um valor de produção de mais de 41%, demonstrando-se que nas áreas irrigadas tem-se uma média de produtividade maior do que nas áreas não irrigadas. Quando a gente fala em cultura predominante, isso a gente pode observar aqui no mapa do Brasil, em que tem-se principalmente nesse tom de azul escuro a cultura do arroz irrigado, no Rio Grande do Sul e no Tocantins, principalmente. O café a gente consegue perceber no estado do Espírito Santo, no sul da Bahia, na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba de Minas Gerais e também lá na região norte, no estado da Rondônia. A gente consegue perceber também numa distribuição mais central do Brasil, compreendendo aí também um pouco da região Nordeste, no estado da Bahia, um pouco da região Centro-Oeste, no Mato Grosso, com culturas anuais irrigadas sob pivô central. E aí a gente está falando de
principalmente feijão, milho e soja. No estado de São Paulo, tem-se uma concentração nessa cor de grafite da cana fertirrigada. Isso quer dizer que é a produção de cana-de-açúcar irrigada com água de reuso da indústria. E também nós temos aí distribuição em diversas outras partes do país, de outras culturas. Por exemplo, esse tom de verdinho aí mais claro, a gente consegue perceber em Minas Gerais, Pontal do Triângulo, sul e região central do estado de Goiás, lá no estado do Maranhão, principalmente na região litorânea do Nordeste, com produção de cana irrigada apenas, sem o uso de água de reuso. Tá certo? Vamos dar sequência, então? Neste outro mapa, eu trago para vocês a concentração das áreas irrigadas no Brasil. E aí, distribuição, principalmente, né, reforçando com o arroz inundado no estado do Tocantins e do Rio Grande do Sul. Nós temos aí agora distribuição por equipamentos de irrigação. O número 2 representa onde tem o sistema de pivô central, concentrando principalmente na região oeste da Bahia, região central no estado de Goiás, em todo o Distrito Federal, região noroeste de Minas Gerais. O número 3 com destaque da fruticultura, observe, fruticultura e cana, no estado de São Paulo. Quando a gente fala fruticultura, a gente está falando principalmente da citricultura, e avança também para o Pontal do Triângulo Mineiro. Observem que lá na região Nordeste também é representativo a fruticultura irrigada, principalmente na região do Vale do São Francisco, onde se produz frutas para exportação. Nós temos aí outras culturas de importância, mas vamos observar, por exemplo, o número 7, que está representado lá no estado do Espírito Santo, né, com destaque para a produção de café irrigado. Então, já adiantando para vocês, o estado do Espírito Santo, onde concentra-se a maior área irrigada com café no Brasil. Vamos dar sequência, então. Nos anos de 1960, bem no começo de algumas áreas do Brasil, concentrava-se principalmente no polo de irrigação no estado do Rio Grande do Sul, especificamente para a cultura do arroz irrigado. E aí, com o passar dos anos, nas décadas de 70, década de 80, as áreas irrigadas no Brasil foram avançando, principalmente em função das políticas governamentais. E também observando-se o benefício da irrigação nas diversas culturas. Aí foi avançando, migrando da região sul do país em direção à região sudeste. A gente percebe nesse mapinha, aqui logo abaixo do gráfico, que a região sul vai perdendo espaço e a região sudeste vai ganhando espaço em áreas irrigadas, né? Hoje, a região sudeste, principalmente os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e também pequena parte do estado do Rio de Janeiro, concentram-se as maiores áreas irrigadas do país. A região sul, né, concentrando principalmente o estado do Rio Grande do Sul, ainda assim com a área de arroz irrigado muito importante, representa aí cerca de 25% do total irrigado, um quarto da produção. Vamos dar sequência, então, com mais números sobre área irrigada no Brasil. No ano de 2019, o Brasil tinha 8,2 milhões de hectares irrigados, sendo que foi dividido entre cana-de-açúcar fértil irrigada e as demais áreas irrigadas. Só a cana irrigada com água de reuso representava em 2019 35,5%. Os outros 64,5% irrigados com águas de mananciais, dividido da seguinte maneira: com a produção de arroz de quase 16% em área, a cana-de-açúcar apenas irrigada pouco mais de 9%, olha só, produção de café irrigado, área de 5,5%, as demais culturas sob pivô central, principalmente grãos, representa 17,6%, e as outras culturas e os outros demais sistemas de irrigação, um pouco mais de 16%, deste total de 64,5%. Vamos lá, então, falar agora na questão de valor econômico.
No ano de 2019, as 16 principais culturas irrigadas no Brasil totalizou 55 bilhões de reais contabilizados no mercado em produção. Dessas 16 culturas, os grãos, principalmente milho, soja, arroz, feijão, em que se tem uma área expressiva cultivada, são grandes áreas, representou no valor de mercado uma variação de 4 a 7 mil reais por hectare irrigado. Quando a gente fala em outras culturas, como por exemplo o algodão e o café, que não tem uma área tão expressiva quanto a área cultivada dos grãos, mas quando a gente fala em valores, representou e aí uma média de 11 a 13 mil reais por hectare irrigado. Então, são culturas que a gente pode dizer com uma rentabilidade maior do que as culturas, por exemplo, dos grãos, apesar de se ter áreas cultivadas muito maiores com os grãos no país. Vamos observar aqui no mapa, entra em primeiro lugar o valor de produção irrigada à cultura do arroz, aí vem uma hortaliça logo em seguida com a cultura do tomate. Olha só, o café fica em terceiro lugar, apesar de não ter uma área tão expressiva, mostrando-se a importância da cultura para o país. Neste outro mapa, especificamente, aqui nós estamos abordando a cultura do café irrigado. Tradicionalmente, a maioria do café no Brasil ainda é produzido sob forma de sequeiro, ou seja, sem o uso da irrigação. Mas tem-se áreas expressivas irrigadas no Brasil, principalmente região do Espírito Santo, região do sul e oeste da Bahia, boa parte aqui da região de Minas Gerais, entre Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, indo em direção região centro-norte, região noroeste de Minas, entrando aqui já no estado de Goiás, Distrito Federal, olha só, uma pequena parte aqui indo em direção à região sul de Minas, pequena parte no estado de São Paulo, lá na região norte, em Rondônia. Então, nós temos aí uma distribuição das principais áreas irrigadas com produção de café no Brasil. Especificamente no estado do Espírito Santo, Bahia e Rondônia, cultivam-se o café canéfora das variedades Conilon e Robusta. Já nas outras regiões, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, cultiva-se a variedade do café arábica. Neste outro mapa, nós estamos percebendo em relação somente às áreas irrigadas de café no Brasil. De toda a área irrigada com café, o estado do Espírito Santo representa quase metade de toda a área irrigada de café no Brasil, com 46%. Depois vem Minas Gerais com 30%, logo em seguida Bahia e Rondônia, e cerca de 10% nos dois estados, contribuindo para as áreas irrigadas no Brasil. Lembrando que nessas regiões onde se tem as áreas irrigadas de café, as melhores, as maiores produtividades, podemos dizer assim, são regiões tipicamente com temperaturas médias anuais mais elevadas. A cultura irrigada responde melhor em locais onde as temperaturas são maiores, mas não impede, por exemplo, de regiões com temperaturas mais amenas de se terem bons resultados com o uso da irrigação. Neste próximo mapa, nós percebemos aqui o zoneamento agrícola que foi feito para a cultura do café no estado de Minas Gerais. Ele foi subdividido, então, em verde, com regiões aptas ao cultivo do café, sem o uso da irrigação. Nesse tom aqui de laranja, onde se recomenda-se o uso da irrigação, e nesse tom aqui de roxo, mais na região centro-norte do estado de Minas, onde a irrigação ela é necessária. Então, vamos observar no próximo mapa, por exemplo, que duas regiões do estado de Minas Gerais, regiões de Lavras, já no sul de Minas, e região de Viçosa, na zona da Mata Mineira. São regiões que tipicamente são aptas climaticamente para a produção de café sem o uso da irrigação. No entanto, com
Irrigação nessas áreas de cultivo demonstrou uma produtividade aumentando em cerca de 50%. Isso nos mostra que, apesar de serem regiões aptas climaticamente, sem o uso da irrigação, quando se utilizou-se da irrigação, obteve-se melhor produção do café. Então, mesmo que a região ela não necessite do uso da irrigação, tem se encontrado ótimos resultados quando se usa dessa tecnologia, comprovando a viabilidade do uso da técnica da irrigação. É importante destacar que, para se ter melhores rendimentos, melhores produtividades, com o café irrigado, tem que se levar em consideração as temperaturas médias anuais dessas regiões. Nesta próxima figura, nós conseguimos perceber que as diversas regiões do país foram divididas em três regiões: regiões de clima quente, regiões de clima médio, regiões de temperatura, né, médias e regiões de temperaturas frias. O que isso quer dizer? Quando a gente fala regiões quentes, quer dizer que o ano todo ocorrem temperaturas médias mensais maior que 19 graus Celsius. Exemplo, por exemplo, da região de Catalão, no estado de Goiás, lá na região de Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Então, são essas regiões. Quando a gente fala regiões médias, quer dizer que nos meses de junho e no mês de julho ocorrem temperaturas inferiores com médias inferiores a 19 graus Celsius. São regiões, por exemplo, a região de Paracatu, região de Marília, região de Patrocínio, Araguari, no Triângulo Mineiro. Quando a gente está falando de regiões frias, quer dizer que ocorrem temperaturas médias mensais menores que 19 graus Celsius durante os meses de maio a agosto. Aí entram regiões, por exemplo, de Londrina, região de Carmo do Paranaíba, Varginha, no sul de Minas. São regiões denominadas regiões frias. Isso quer dizer que o café, quando irrigado nas regiões denominadas regiões quentes, a resposta vai ser melhor do que em regiões classificadas de regiões médias e melhores essas médias do que nas regiões frias. Então, ficar atento também qual que é a localização do município onde se tem a lavoura que se pretende irrigar e ver qual que é a condição climática que acontece nessa região. Tá certo? Dentre outros diversos fatores, além de se observar qual que é o clima da região, deve-se considerar também outros fatores na hora de escolher o equipamento de irrigação mais apropriado. Por exemplo, a topografia, qual que é o tipo de solo, levar em consideração também qual que é o investimento que o produtor está disposto na hora de implantar o sistema de irrigação, dentre outros fatores. E aí nós temos diversos sistemas que podem ser utilizados na lavoura de café, dentre eles pivô central, gotejamento, aspersão em malha, autopropelido. Então, na hora de quando a gente fala dos sistemas que podem ser utilizados na lavoura cafeeira, eles são divididos em dois métodos: os métodos de irrigação por aspersão e irrigação localizada. Quando a gente fala de irrigação por aspersão, a gente está falando da irrigação por aspersão móvel, principalmente aspersão em malha e também aspersão fixa, com a variação de aspersores pequenos, médios, e aí tem o canhão, o autopropelido e o pivô central. Quando a gente fala de irrigação localizada, a gente está falando principalmente dos sistemas de irrigação por gotejamento, e aí também tem ainda a microaspersão, que se utilizam aspersores denominados microjets. Ainda tem um sistema modificado da irrigação localizada, que é comumente denominado como tripa, que são mangueiras perfuradas com a laser, em que se utiliza ainda em regiões do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro, em função do custo de implantação ser menor quando comparado aos outros sistemas de irrigação. Quando a gente fala de custo de instalação, é importante a gente destacar que nós temos uma variação muito grande.
Por exemplo, nesta figura, a gente pode observar no gráfico que o custo da instalação pode variar desde R$ 3.000 por hectare, podendo chegar até R$ 9.500 por hectare. E aí vai depender do sistema de irrigação, quando a gente está falando em mão de obra, em possibilidade de automatização, aí a gente tem que verificar qual que é o sistema mais adequado naquela situação, se a gente está falando de disponibilidade de água, disponibilidade de energia elétrica, então deve-se levar em consideração todas essas informações para que se escolha o sistema adequado para a sua área, tá certo? Antes de finalizar, eu gostaria de mostrar para vocês essa figura que foi feita pelos autores que levaram em consideração o custo, né? Todos os custos para se cultivar café na região do Cerrado Mineiro. E aí, com a produtividade média de pelo menos 4 sacas. Da lavoura de sequeiro, considerou-se uma produtividade média de 38 sacas por hectare e nas áreas irrigadas, uma produtividade média de 55 sacas por hectare, considerando o valor da saca de R$ 600. Hoje a gente percebe que esse valor de R$ 600, ele está defasado. Olha só, vamos observar então, ele comparou lavoura de sequeiro com lavoura irrigada. Vamos ver a lucratividade, olha o resultado final. Na lavoura irrigada, a lucratividade com o resultado final chega aí a quase R$ 20.000 por hectare. Em comparação à lavoura de sequeiro, com um pouco mais de R$ 11.000 com resultado quando comparado ao irrigado. Neste caso, a gente consegue perceber, e eu reforço que o uso da irrigação em lavouras de café é rentável. Então, nós temos uma possibilidade de agregar valor no produto produzido e ter também uma maior lucratividade com o uso da irrigação. Nós vamos falar mais sobre a técnica da irrigação, dos principais sistemas e também do manejo da irrigação nas próximas aulas. Muito obrigada e eu encontro vocês na próxima aula.